Boa noite, Dani. Boa noite, Glaucia. Boa noite, Ana Paula. Todo mundo com áudio, tá tudo bem aí? Tá tudo ok, professora? Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos hoje dar continuação com a disfagia, só que nós já vamos entrar, tá, nos dados de avaliação e exame, certo? A gente vem falando de disfagia, né, já 2 aulas anteriores, e hoje a gente vai começar a falar com a importância e quais são os exames, principalmente o exame padrão ouro de disfagia, os exames que são feitos com instrumentos, tá? Eu vou minimizar aqui. O mouse está ruimzinho aqui. Pronto. Para Furquim, tá? A terapia fonoaudiológica ela envolve vários processos. Esses processos eles são intimamente ligados, principalmente o que? A resistência muscular, a melhor qualidade do controle do bolo alimentar dentro da cavidade oral, que vai influenciar a mobilidade e a motricidade dos órgãos faciais. Vamos aumentar a adução dos tecidos, né, no topo da via aérea, onde se enfatiza mais evidenciado a disfagia, principalmente no processo entre as pregas vocais, tá? A mobilidade laríngea, as manobras posturais e o estímulo do reflexo da deglutição. O tratamento da disfagia, vou falar um pouquinho, né, para a gente poder começar a ver os exames que são complementares, ele deve ser baseado num complexo de avaliações. Sensora motor oral, postura, tônus, tonicidade, né, dos órgãos fonoarticulatórios, respiração, tá? Nível de cognição, se esse paciente está responsivo, um paciente que é neurológico, a gente sabe que a resposta vai ser muito pequena, e a linguagem também. Então, nós vamos ter que ter todo esse leque de tópicos para poder verificar se esse tratamento está sendo eficaz. E os resultados dos estudos, principalmente os radiológicos, que eu vou falar bastante aqui para vocês hoje, como da videofluoroscopia, tá? Vão ajudar, além de indicar em que fase da deglutição essa pessoa, esse paciente está tendo a dificuldade. Tá? É fundamental que se considere o problema, se é congênito, se ele já nasceu com esse problema, ou se foi um problema adquirido, como eu falei em aulas anteriores. Se for um problema adquirido, pode ser a qualquer um de nós acometido com uma lesão na boca ou na laringe, uma lesão mecânica, que é um tumor, ou se é uma criança que já nasce com uma anomalia laríngea, uma anomalia da boca, que faça todo impedimento para que ela tenha uma deglutição efetiva. Nos exames especializados, nós vamos ter a videofluoroscopia, que eu vou falar bastante hoje, mas existem outros exames complementares. A ultrassonografia, que hoje a fonoaudiologia já está usando ultrassonografia nessa região de cabeça e pescoço.
A nasolaringofibroskopia funcional da deglutição, onde o otorrino faz o exame com o naso, que é aquele material pequenininho que ele passa ou no nariz ou na boca e passa pelo controle também das pregas vocais e no ato da deglutição. A cintilografia, que é um exame solicitado pelo médico. A ausculta cervical, eu falei aqui da última aula, com o esteto bem calibrado, né? E o Blue Dye Test, que é o teste do azul, que é onde se faz a avaliação do Blue Dye para verificar se esse paciente está retendo alimento na boca, se está saindo pelo traqueostoma, se está saindo pela fístula, ou se 2 horas depois, na hora que ele tosse, a saliva ainda assim continua corada de azul. Então, isso é sinal que esse paciente não está fazendo uma deglutição adequada. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a videofluoroscopia. É o exame de padrão ouro, usado na região sul, sudeste, algumas capitais. Atualmente, aqui em Belém, nós temos só 1 ou 2 lugares que fazem o exame da videofluoroscopia. O que seria isso? É o estudo fluoroscópico, que vai permitir toda a visualização das estruturas anatômicas, desde a cavidade oral, propriamente dita, até a faringe, a laringe, a luz do estômago, do esôfago, tá? De uma forma dinâmica. E vai possibilitar que nós, fonoaudiólogos, o médico que queira acompanhar, o técnico que queira acompanhar, registrar, né, em documento aonde estamos tendo dificuldade nesse processo. A necessidade de efetuar o registro é muito importante, né? Porque o exame fluoroscópico levou ao desenvolvimento da videofluoroscopia desde 2008, voltado para a deglutição. Nós, fonoaudiólogos, começamos a fazer... A fluoroscopia já existia anteriormente, mas o exame da videofluoroscopia, ele não é tão antigo, ele é novo, tá? O que é o estudo dinâmico da videofluoroscopia? EDVF. Nós vamos encontrar na literatura, nos artigos mais recentes, com essa nomenclatura, EDVF, que é o estudo dinâmico da videofluoroscopia. Ele tem uma dupla finalidade, né? Então, vamos lá, vamos pensar qual é essa dupla finalidade. Diagnóstica, número 1, que é fundamental, e terapêutica. Ou seja, eu vejo um diagnóstico e vejo a função terapêutica dele. E vai contribuir para a melhor compreensão do diagnóstico, o grau que esse paciente está em nível de disfagia, severidade desse problema e as possibilidades terapêuticas para implementar. Então, assim, é um exame que auxilia muito na conduta, porque quando nós fazemos exame, quando não fazemos exames, trabalhamos com ponto cego, porque nós vamos reabilitar ou habilitar algo que nós não estamos conseguindo ver, que é a videofluoroscopia, que é o processo da deglutição na parede interna do indivíduo. Essa avaliação de videofluoroscopia da deglutição vai recolher informações. Essas informações têm que ser bem detalhadas sobre todas as estruturas e as funções relativas às várias fases da deglutição. Bom, nós estamos estudando MO, sistema estomatognático, esse ano, um pouquinho no ano passado, né? Então, a gente vem falando de deglutição normal, mastigação que não é efetiva, respiração, fonação, e a deglutição, ela também tem fases. E aí, aqui nós vamos estudar, o exame vai nos promover em que fase da deglutição o paciente está acometido com uma dificuldade maior. Professora? Oi? No caso dessas fases da deglutição, uma pessoa que constantemente tem problemas de ficar com soluço, ela pode adquirir esse distúrbio aí, né? Esse problema na deglutição, né? Disfagia? É. Não, o soluço,
ele pode causar engasgo no paciente se for muito contínuo, se for uma doença já diagnosticada, tá? Por quê? Nós só podemos afirmar que o paciente tem disfagia se ele tem dificuldade de deglutição. E essa dificuldade de deglutição está levando ele a broncoaspirar, a um desconforto na hora da refeição. Então, a disfagia é uma coisa e o soluço é outra. Tá? Então, o soluço não seria um sintoma a da disfagia, pessoa? não. Uma pessoa que tem a doença do soluço, ele pode desenvolver uma disfagia? Pode, mas não é uma característica da disfagia. Tá, tudo bem. Nesse estudo dinâmico da videofluoroscopia, que é o exame, né, tem vantagens, né, de obter a imagem dinâmica nesse processo de deglutição, permitindo uma normalização ou a presença de alteração. Que tipo nós vamos encontrar de alteração no exame de uma videofluoroscopia? Presença de aspiração, penetração laríngea, existência de refluxo nasal, êxtase do alimento, tá? Ou êxtase, ou estase, né? Tem colegas que falam estase. Na cavidade oral, quando você coloca lá na fase oral o alimento, e esse alimento ainda assim fica retido aqui atrás, em valécula, seio posteriores, né? Ainda assim nós conseguimos enxergar com a visualização no nosso próprio olho. E nos processos dos recessos faríngeos mais posteriormente. Na região retrocricóidea, nessa região retrocricóidea, no segmento faringoesofágico, e que tempo no trânsito oral ele está tendo? E o tempo no trânsito faríngeo. O tempo no trânsito oral, se o paciente tem um tempo no trânsito oral muito curto, ou então ele tem dificuldade, ele está com um processo muito acelerado, que ele faz engasgos, e isso dificulta na deglutição dele, podendo fazer broncoaspiração. E a videofluoroscopia vai nos mostrar essas áreas internas, interna do processo de deglutição, aonde que está dificultando o processo do bolo alimentar. Os objetivos. O objetivo final do estudo dinâmico da videofluoroscopia será determinar se o paciente pode se alimentar por boca, né, de modo seguro, com determinadas consistências que nós vamos fazer, ou, se necessário, a indicação de métodos alternativos de alimentação. Eu falei anteriormente, vou falar aqui novamente, os métodos alternativos de alimentação, que não sejam por via oral, é a nasos, a sonda, nasogastro, a sonda a gastro, que é a sonda a gastrostomia, tá? Então, são vias alternativas de alimentação. Via oral, dieta por via oral, é dieta por boca. Então, o alimento vai por boca. E aí, no segundo tópico, falando que as vias alternativas são as sondas, as nasogástricas, as nasoenterais ou a gastrostomia. E a parentérica, tá? Mas a parentérica já é um paciente muito acomatado, uma pessoa com muita dificuldade, que pode fazer uma parentérica mista. Ou, juntamente, uma enteral com parenteral. Isso tudo é de acordo com como se encontra o paciente, é o quadro do paciente. E aí nós temos uma classificação aí, que eu tive que botar todo o nome, né? Porque são patenteados por eles, né? A gente não pode estar modificando. A Smiric Speech de Linguagem, que é uma associação internacional, e ela tem as contribuições de alguns fonoaudiólogos no Brasil e no exterior. E essa associação, essa estrutura toda é que mapeou e delimitou alguns quadros da videofluoroscopia e a resposta desse exame. Bom, quais são as principais indicações para fazer o exame da videofluoroscopia? Né? A priori vai dizer, poxa, eu vou fazer em todos os meus pacientes que estão engasgando? Não, eu vou fazer em todos os meus pacientes que têm dificuldade de linguagem, que mastigam mal, né? Então, nós temos os critérios para fazer o exame. Primeiro, nós vamos avaliar todas as estruturas orofaríngeas, todas as estruturas. Espátula, né?
fazer o exame oral, a inspeção oral, se não tiver a lanterninha, né, higienizar o celular, com a luz do celular. Vamos, as estruturas, função labial, lingual, como é que está lábio, mobilidade de lábio, mobilidade de língua, competência velo-faríngea, né, onde o que? O palato duro faz esse processo no sentido da deglutição para que haja uma proteção, retração na base da língua, elevação hilofaríngea, contração faríngea, a função do esfíncter esofágico, tá? E o mecanismo de proteção de via aérea. Bom, avaliar essas estruturas não vai ser avaliado na hora do exame, não. Quando o paciente já vai ter indicação para o estudo dinâmico da videofluoroscopia, nós já avaliamos previamente essas estruturas para ter esse paciente prontidão para o exame. Ainda assim, nós vamos avaliar e monitorar a deglutição com alimentos de diferentes volumes e consistências. Lembrando da última aula que eu falei sobre volumes e consistência, que na nossa região nós temos volumes e consistência diferenciado da American Speech Language, né? Porque é uma comunidade internacional onde não temos como padronizar o pastoso de uma determinada região para outra. Porém, nós temos que ter parâmetros e bom senso para saber que é líquido, é pastoso e é sólido para avaliação de deglutição. Definir temporalmente as diferentes fases da deglutição, tá? Detectar, né, vamos corrigir aqui a palavra, a presença de aspiração ou penetração laríngea e avaliar a integração da proteção da via aérea antes, durante e após a deglutição. Ou seja, nós vamos avaliar esse paciente, chegou lá na sala do ambulatório, na sala, né, do consultório, vamos avaliar nas 3 consistências, tá? Antes, durante e após a deglutição. Antes, nós vamos ver a inspeção de cavidade oral, verificar se não tem nada que vai interferir. Durante, é o ato de engolir mesmo, é o ato de se alimentar. E após, nós vamos verificar se ficou resíduo alimentar, se ficou no processo de manobra de limpeza pelo próprio paciente. Então, sempre em deglutição, em disfagia, nós temos que avaliar o antes, o durante e o depois. Tá, turma? Tá certo, professor. E ainda, de acordo com a American Speech Language, né, nós temos aí também, continuando com as indicações, né, avaliar a eficácia e postura da modificação do alimento. Isso, gente, é treino, né, dos estímulos sensoriais, né, para verificar se vai ter, principalmente, uma deglutição segura e eficiente. Estudamos tanto, né? Nós vamos ler 500 mil artigos, principalmente a disfagia tem muitos artigos que não são nacionais. Porém, nós temos que ficar aptos para entender o que é líquido, pastoso e sólido. Porque algumas vezes chega o paciente conosco, né, e diz assim, eu tenho uma dificuldade mais para me engolir, principalmente quando engulo água. Em que consistência é essa? Vou perguntar para vocês. Bora, gente. Vamos dividir comigo. Água não é líquido, professora? Glaucia, exatamente, certíssimo. Então, lá nós vamos líquido, tá? Só que a dificuldade para engolir líquido não vai, ele vai relatar que dificuldade para beber água, você vai perguntar, e na hora que você toma um suco de acerola mais grossinho, tem dificuldade? Ele vai dizer, não, é mais fácil. Então, o que acontece? Ele já está com uma facilidade para um líquido engrossado. O que engrossa líquido é espessante, tá? Então, por isso que nós trabalhamos com a indicação do espessante para engrossar o líquido. Fornecer informações para a promoção de estudo nutricional e de hidratação adequada.
Oral versus não oral, tá? Contribui para a definição do diagnóstico, suspeita da doença, principalmente de Parkinson, tá? Porque um paciente de Parkinson, um dos sintomas primeiros que ele relata, que é um sintoma que nós, fonoaudiólogos, visualizamos, que é a dificuldade para engolir, é o engasgo, tá? E sempre num contexto multidisciplinar. Isso promoveu o aumento da qualidade de vida e obter informações para a partilha e discussão na equipe clínica e pesquisa clínica também. E orientar também cuidadores de uma forma para promover uma deglutição segura e eficiente. Temos contraindicações no exame da dinâmica da videofluoroscopia, tá? E nem todo paciente ele é indicado, alguns são contraindicados. Ele vai ser contraindicado quando ele tiver instabilidade no quadro clínico, tá? Então, é aquele paciente que oscila muito. Ora ele está consciente, orientado, ora não está. Ora ele está clinicamente estável, ora ele não está. Se ele estiver com oscilação no quadro clínico, nós não vamos fazer o exame da videofluoroscopia. O paciente que tem letargia, geralmente essa letargia se dá por medicamento, ele fica mais lento. Paciente muito agitado, um adolescente hiperativo, é muito difícil fazer exame com ele, não só a videofluoroscopia, como uma audiometria, como uma avaliação de MO, como uma avaliação de linguagem, né? Os não cooperantes, nós temos pessoas que não cooperam com o exame também. Uma outra dificuldade que nós encontramos é quando os dados obtidos pelo exame provavelmente não irá alterar no nosso procedimento, tá? Por exemplo, paciente em cuidados paliativos. Tá? Será que eu vou fazer uma videofluoroscopia ainda? Tá? Dificuldade no posicionamento adequado ao paciente para realizar o estudo. É aquele paciente que nós não vamos conseguir, vou mostrar a postura daqui no exame mais tarde, que não vamos conseguir ele nem sentado para indicação do exame e nem deitado na postura correta. O paciente faz esse exame ou deitado ou sentado de uma forma na cadeira, uma cadeira especializada. Quando as características fisionômicas do paciente não vão possibilitar a obtenção das imagens, você não vai conseguir. Por quê? Se é um estudo, né, da deglutição por videofluoroscopia, nós precisamos da imagem para analisar e para laudar. E quando são conhecidas ou suspeitas, né, de reações alérgicas pelo bário. Por quê? Esse exame, ele o contraste dele é por bário, né? A gente mistura um pouquinho de bário no pão de queijo. Mas, assim, é muito raro uma pessoa ter alergia a bário, tá? E paciente gestante, nem pensar. Também porque uma escopia, né? Ela vai passar por uma irradiação, então não é aconselhado. Nós temos condições clínicas de patologia de base, que são as doenças que são de base, né, com perturbação na deglutição, e essas pessoas vão ser elegíveis para a realização do estudo dinâmico da deglutição. Como? Patologia neurológica adquirida. Quais são? Os AVCs encefálicos, AVC hemorrágico, traumatismo craniano, bater a cabeça, traumatismo encefálico, doenças neurológicas degenerativas como esclerose lateral amiotrófica, ataxia, ou lesões benignas ou malignas de cabeça e pescoço. Como eu já falei anteriormente aqui, o paciente pode ter um tumor benigno, ok, vai tratar, mas pode ter um tumor maligno. Pacientes com laringectomia, os pacientes que tiram as duas pregas vocais, complicação após a radioterapia, irradiou nessa região e está com dificuldade para deglutição. E aí vão muitos outros. Esses aqui são os mais visíveis e mais atuantes na nossa vida. Traqueostomia, como eu mostrei na aula anterior, né? A pessoa tem uma traqueostomia metálica, ou uma traqueostomia, como é outra forma, gente? A traqueostomia pode ser
de aço e a outra é de quê? De plástico, né? De plástico, professora. Legal, A de plástico é meninas. usada mais na UTI dentro do hospital. E a de metal é quando a pessoa sai, o paciente. Isso. E a plástica é que coloca o cuff, né? Para quando ele Isso, está. para ele não se engasgar. Isso, Ana Paula. Olha aí, Ana Paula vai para o hospital, já está ficando cracona já. Amém. Queimaduras, né? Queimaduras de cabeça e pescoço, alterações respiratórias, as doenças pulmonares obstrutivas, que hoje a gente tem bastante DPOC, tá? Pós-Covid. E aí, né, quando a gente conversou, né, Dani, na última aula, até quero pedir desculpa, né, que eu respondi muito, em vez de responder uma coisa pequena, respondi um bocado falei muito, os pacientes pós-Covid, tá? A professora, foi bom, porque o excesso sempre é bom. E outra, eu perguntei na minha aula lá de eletro, lá para o Bruno Guimarães, falando sobre o Covid, né? A gente está fazendo algumas trocas aí muito boas. Paralisia cerebral, os nossos PCs, já fiz videofluoroscopia em pacientes com paralisia cerebral, é muito bom, porque nosso PC ele tem dificuldade, principalmente no trânsito oral, na fase faríngea. Então, o que acontece? Eles são pacientes propensos a engasgar, a broncoaspirar e fazer pneumonia. Isso tira muito eles da vida de sala de aula, da terapia, né? Então, aí depois que a gente faz a videofluoroscopia, se ele tem essa dificuldade, a gente já sabe que a gente tem que posturar melhor essa cabeça, às vezes pedir auxílio do pessoal da terapia ocupacional para preparar uma órtese. Se não der, vamos preparar o boneco que a gente tenta fazer de espuma, para posturar essa cabecinha, para que na hora da alimentação ele não faça movimentos incoordenados e bronquiaspire. Fenda palatina, vocês viram no semestre passado, né? As fendas, alteração de palato, principalmente a fenda de palato, e a só de lábio não dá muita alteração, mas a fenda de palato dá alteração na deglutição. E as alterações do encerramento velofaríngeo, que às vezes, o paciente tem uma fissura, uma fenda submucosa oculta. Ou seja, ele tem uma voz nasalada demais, muito nasalada, está com 12, 13 anos, né? Não tem, olha-se, não se vê nada. Aí vai lá com a gente, ou né, outros colegas, vamos fazer uma avaliação de MO. Na hora que a gente está com o toque, com o dedo de luva no palato, no céu da boca dele, chega fofinho. Tá? O que é isso? É uma fenda oculta, ou seja, ela não abriu na parte externa, mas abriu na parte interna do palato. Então, ele vai ter dificuldade velofaríngea, vai ter uma fala nasalada, isso já chega com 15, 16 anos, prejudica muito a vida social dessa pessoa, né? E na hora do exame da videofluoroscopia dá para ver direitinho, porque é um exame de imagem. Indicações. Nós vamos reforçar que a avaliação da deglutição deve iniciar tipicamente com avaliação clínica, sempre. Qualquer dos exames, ou audiometria, ou videofluoroscopia, ou uma naso, ou um espectro, né? Avaliação vocal do espectro com programa, ou enfim, nós temos que fazer sempre. Nós somos terapeutas, temos que fazer uma boa avaliação clínica. Até se não tiver protocolos, né, impressos no local que a gente trabalhe, mas nós vamos tentar colher o máximo de perguntas, o máximo que a gente pode trazer desse paciente para nos ajudar no processo de exame e terapêutico. Quais seriam, né, principalmente a avaliação orofacial, tá? Sempre. A avaliação dos órgãos fonoarticulatórios. Da biomecânica da deglutição, com alimentos, né? A gente pode fazer sem a videoflu, vamos fazer antes de qualquer videoflu, vamos tentar ofertar líquido, ofertar sólido, ofertar pastoso e verificar em qual dessas consistências ele está tendo maior dificuldade, que na hora do exame vai ficar mais fácil. Se for observado qualquer sinal clínico, qualquer de disfagia, na parte oral, orofaríngea, tá? Nós temos que ver o diagnóstico funcional
ele pode ser recomendado para fazer avaliação funcional, ou seja, fizemos uma avaliação clínica aqui, detectamos que ele tem problema, então ele é um paciente que tem indicação para videofluoroscopia. Nem todos os pacientes nossos são eletivos para videofluoroscopia. Primeiro que é um exame caro, é um exame difícil, né? Não é de acesso ainda. Então, nós temos que primeiro fazer uma boa avaliação clínica. E essa decisão deve ser considerada por todos os profissionais que atendem aquele paciente, né? Não só o fonoaudiólogo, tá? Principalmente o médico. Poxa, eu vou conversar com o seu médico, vou conversar com ele que é responsável pelo seu caso, né? E aí, se for necessário, né, nós vamos fazer o exame dinâmico da deglutição e vai contribuir para definir o tipo de intervenção que vai ser feita posteriormente. Quais são os principais motivos, né, que nós podemos levar uma indicação de um paciente para a realização desse exame? O primeiro, dados inconsistentes ou incompletos obtidos através da avaliação clínica. Ou seja, na minha avaliação clínica, eu não consegui fazer uma avaliação adequada de pastoso, ou eu não fiz, eu pulei do sólido do líquido para o sólido. É um dado inconsistente. Quando existe suspeita na segurança e eficiência da deglutição, ou seja, quando aquele paciente, tá, ele já está com uma broncoaspiração muito grande e nós não vamos submeter ele a fazer um exame com alimento contrastado, mesmo que seja uma unidade grande de saúde, para poder levar ele a fazer uma broncoaspiração. Quando é necessário uma descrição e compreensão da deglutição de forma a planear uma intervenção ajustada. O que seria uma intervenção ajustada? São aquelas intervenções que um só profissional não vai dar conta. Se o paciente está com uma dificuldade de deglutição, se não está com controle cervical, se é um paciente que tem uma dificuldade de postura, nós vamos precisar de um fisioterapeuta que dê esse suporte para a gente. Para confirmar uma modificação no padrão de deglutição, anterior ao diagnóstico dele, né? Contribuir para a definição do diagnóstico diferencial, como forma de confirmação da relação da alteração dos níveis de deglutição e a presença do compromisso nutricional ou pulmonares. O que seria isso? Ou ele está com uma dificuldade nutricional, que ele está tendo perda de peso, massa muscular, está ficando caquético, né? Ou as dificuldades pulmonares que estão dificultando ele de transitar dentro de casa, ter um tempo maior de fonação, ele cansa, enfim, as suas atividades laborais, né? Porque a gente tem que pensar que nós vamos também ter pacientes que estão em plena atividade laborais, estão trabalhando. E a condição clínica e diagnóstico do médico com elevado risco de disfagia. Quando o médico encaminha e diz paciente com disfagia recorrente, né, já afirmando, então nós não vamos aí nesse momento colocar ele a um risco de fazer um exame, ofertar um alimento e ele fazer uma broncoaspiração. Sempre o consentimento informado, sempre, tá? O paciente, antes de realizar o exame, ele vai ter que ter obrigatoriamente um consentimento informado por ele. Ou o cuidador, né? Um representante legal, se o paciente não tiver condição, porque é um exame radiológico, utilização de contraste de sulfato de bário. Embora nos dados científicos, nos artigos que o bário não faz, não tem muita implicação em qualquer tipo de alergia, porém, nós podemos pegar um caso único. De repente, nunca fez. É aquela história, a gente acerta 99 vezes, mas erra uma, o nosso trabalho fica em cash. Quando ele já tiver a obtenção desse consentimento informado, assinou lá, ou ele, o responsável, né? E eles deverão ser informados de que forma é o exame, o que vai ser realizado com ele, tá? Os aspectos que vão melhorar para ele, que ele pode dizer, não, eu não quero fazer. Embora na medicina, né, nós já sabemos que a medicina ela já tem essa, como é que eu posso dizer, esse viés que o paciente, ele encaminha e o paciente vai.
a não ser em alguns casos religiosos. A informação deve ser fornecida utilizando uma linguagem bem acessível, aquela linguagem que é de acordo com aquela pessoa que a gente está falando, né? Nós não vamos falar termos técnicos com alguém que não vai entender os termos técnicos. E também de formato escrito, porque ele vai assinar um documento lá, tá? Garantir sempre a correta compreensão dessa informação. Quem vai realizar esse exame? Uma equipe, tá? São conduzidos de forma colaborativa todos, tá? A presença do médico radiologista. No nosso caso, há algum tempo, a gente já tem o técnico, tá? Que ele faz o exame tranquilamente, porque são técnicos de muitos anos. O fonoaudiólogo tem que estar dentro, né? O fonoaudiólogo que faz o exame, na verdade, né? Porque vai avaliar a fisiologia dessa função da deglutição e determinar as manobras e adaptações de consistência necessária para o exame. Porque se ele está com dificuldade para fazer uma manobra com pastoso, né? Uma dificuldade de cabeça pendente, então lá nós vamos estar, né? Que eu vou falar de manobras terapêuticas, nós vamos estar indicando uma manobra que facilite a ingestão desse alimento. Aqui, como eu falei, a presença do médico não é obrigatória na sala, tá? Porém, nós temos um técnico, sendo que nessa situação a avaliação é conduzida pelo fonoaudiólogo e o técnico de radiologia. Nós temos uma equipe de radiologista que tem uma clínica muito boa aqui no Pará, aqui em Belém, que faz esse exame, que participa, que grava, muito bom. Infelizmente, o SUS não está credenciando esse exame. Ali nessa imagem, dá para ver, está todo mundo conseguindo enxergar? O sulfato de bário, tá? Olha aqui, esse potinho aqui é o sulfato de bário, tá? Bom, aqui tem colheres plásticas e colheres de alumínio. Por quê? Paciente neurológico, que faz trismo, que trava a boca, nós não vamos usar colher de plástico. Tem que usar colher de alumínio, tá? Embora ela tenha que ser bastante esterilizada, porque o correto é usar colher de plástico para jogar fora. Mas paciente neurológico, paciente psiquiátrico, não dá para usar a colher de plástico, né? Nós podemos machucá-lo, porque ele pode fazer um trismo, quebrar a colher e não jogar fora a parte que ficou na cavidade oral. Isso não é incomum, isso já aconteceu comigo também. Aqui são as diversas formas posturais de fazer o exame. Eu venho de uma academia, né? Veio de um tempo que a gente só fazia com ele deitado. Agora já tem essas poltronas nesse nível de declínio que são muito boas, tá? Mas, assim, no hospital é essa daqui mesmo, que é representada por uma maca diferenciada, uma maca cirúrgica. Mas esses tipos de cadeira aqui, por exemplo, principalmente a TAM 6 aqui, é uma cadeira muito boa, e ela faz o quê? Ela segura um pouco a estrutura da cabeça do paciente para que não tenha dificuldade ao trânsito de alimentos. É feito numa sala com escopia, tá? Aqui é a escopia. As imagens vão ser visualizadas numa forma de uma sala de realização de exame, vão ser gravadas em CD, tá? Por que ela vai ser gravada? Para posterior análise e dar o laudo, né? Laudo radiológico ninguém dá na mesma hora, tá? E vai ser feito nesta região aqui. O bário é ofertado pela cavidade oral, por boca, o paciente vai deglutir e a escopia aqui da videofluoroscopia vai ver em que região, tá? De base de língua até aqui o aparato do esôfago, onde ele está engasgando, tá? Então, por isso que é um exame padrão ouro. Idealmente, o campo de visualização vai ser a imagem fluoroscópica, por vista lateral, né? Lateral do paciente, que é o perfil, né? E os pontos e os planos de referência. Superiormente, o palato duro, nós temos o palato mole aqui na frente, o palato duro mais atrás. Inferiormente, pela burrificação da via aérea do esôfago. E posteriormente, pela presença da parede posterior da faringe.
Ou seja, essa escopia, ela passa desse processo, o paciente ingeriu 5 ml de bário no pão de queijo, né? E está mastigando. Engula, o aparelho faz isso aqui, dessa forma. Vem daqui, ele faz esse plano aqui, tá? Ou seja, ele faz uma escopia em toda essa região aqui, até aqui, em amplo cervical, para quê? Para verificar por onde está sendo esse trânsito alimentar. Feito nas 3 consistências, líquido, pastoso e sólido. Eu já fiz em paciente com paralisia cerebral, onde a gente tinha que ofertar o líquido com a colher, tá? Aqui é um filme que eu queria colocar para vocês. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não deu, peraí, deixa eu voltar aqui. É porque está no PDF. Daqui a pouco eu vejo. Bom. Aqui é a tabela de sensibilidade dos valores do dispositivo no exame de aspiração com consciência pastosa. Ou seja, o paciente fez o exame, na consciência pastosa ele teve dificuldade, tá? Sim e não, tá? As porcentagens. Então, se retira o valor, tá? Isso aqui, essa tabela nós não usamos, até porque quem usa são os técnicos de radiologia, mas nós temos que entender, né? Embora a gente não vá fazer cálculo, mas a gente tem que entender que sim e não, tá? Eles vão tirar a porcentagem e vão dar esse resultado para a gente. Porém, a nossa função maior, eu vou confiar lá o vídeo para passar, é nessa função, na hora que está entrando, realizando a ingestão do alimento por boca, por via oral. Então, normalmente, vai lá, seu João, como é que o senhor vai comer? Vamos lá, mastiga, né? Está lá mastigando, engula. Quando ele engolir, a escopia vai fazer esse ângulo e vai verificar aonde é que está parando esse alimento. Vocês já viram algum vídeo da videofluoroscopia? Não, professora. Tá. Deixa eu copiar aqui. Está quente, né? É porque não pode ser no PDF. No PDF não consigo jogar. Mas na hora que eu salvo para vocês, tem que ser no PDF. Gente, tem pouca gente aqui, né? Verdade, professora. Fico triste. E hoje ainda tem bastante, tem dias que só é 2 ou 1, professora. Mas geralmente nas minhas aulas a turma tem participado, eu fico feliz. Mas hoje tem pouca gente mesmo, né? Sim, Professora, a Marília, a professora não está assistindo porque ela está fazendo uma fisioterapia com luz vermelha na casa dela mesmo. Ela tem que ficar mais horas lá com uma luz. E isso dá muita dor de cabeça nela. Então, ela não está conseguindo assistir essas coisas devido à dor de cabeça que ela está sentindo, porque ela está fazendo fisioterapia todo dia, de várias coisas, devido ao problema que teve com ela. Também tem a questão da chuva, né, professora? Tem internet que não está pegando. No meu caso, eu vim para cá, para casa da minha tia, para eu conseguir, porque eu não estava conseguindo mesmo lá de casa acessar. Acho que também... Tá chovendo muito, eu cheguei aqui por debaixo de chuva, Marcela. Vocês estão conseguindo enxergar o vídeo, não, né? Estamos sim, professor. O vídeo? Não, só. Não, vídeo não. Pois não, é. vídeo não.
Eu não sei como compartilhar o vídeo aqui. Eu consigo abrir, mas olha só, então vamos fazer o seguinte, tá? O link está aqui. Aqui na aula. Tem que ser em PDF. Não. O link que está aqui, ó, esse link que está aqui, tá? Vai para a plataforma. Depois vocês tentam abrir em casa, tá? Vai no PowerPoint. Aí, por favor, esse daqui, tá? Vou colocar aqui, tá? Abrir vídeo. Depois vocês Professora, eu não assistem. estou conseguindo ver. Cadê esse link? Eu não vi. Está no slide? Tá, no PowerPoint que eu estava dividindo com vocês. Mas está lá nos últimos, né? Porque está no segundo slide. Lá no último slide. Ah, tá. Tudo bem. Lá no último, lá embaixo. Lá antes da tabela, tá? É. Bom, vamos lá. Vamos agora para o Tira Dúvida, tá? Vamos lá, que eu não estou conseguindo ver vocês. Estão me vendo direitinho, né? Sim, Sim, professor. professora. Então, vamos tirar dúvida agora, tá? Todas elas possíveis e impossíveis. Professora, deu uma pescada bacana, sem querer aqui, mas eu anotei um monte de coisa, ainda deu tempo de eu anotar aqui. Ah, É a tá, mas... parte- não, mas está aqui. Está aqui ainda. Vamos lá. Tá todo mundo ouvindo bem? Sim. A videofluoroscopia, ela, para nós, fonoaudiólogos, ela veio há pouco tempo, tá? Embora ela tenha sido realizada já há algum tempo em pesquisa, mas como os exames mais atuais, ela chegou em pouco tempo. Infelizmente, que na região norte, o SUS não está cobrindo. Por um tempinho, a gente conseguiu fazer no Filoiola. Porém, a gente não conseguiu levar em frente porque a escopia é feito dentro de um local onde se faz os cateterismos. Então, esse aparelho dessa escopia, ele serve para outras funções também dentro do hospital. E o que acontece? A gente só poderia fazer, o técnico só poderia nos ajudar quando acabasse o expediente, né, dos outros exames de maior complexidade. E aí a gente não está mais lá dentro, né? Então, assim, a gente tem horário para trabalhar também. Então, dificultou muito. E mas eu sei que tem colegas que fazem em locais que tem radiologia, né? São clínicas de radiologia que tem a escopia, tem um aparelho que é muito bom, que é o Pandora, e fazem bem, mas infelizmente ela não está acessível ao SUS. Mas ele é um exame muito bom. Indico esse exame quando tem paciente que realmente a gente não está conseguindo, que faz a deglutição, aquele paciente que tem várias aspirações, várias pneumonias de aspiração durante um ano de repetição, que impedem o processo de reabilitação dele. Alguns pacientes de voz que fazem pneumonia, que estão broncoaspirando, tá? Então, é importante nós sabermos e ver. A interpretação do exame, ela requer, né, estudo da fisiologia, da anatomia, tá? Nós não temos uma prática isso na academia, aqui, né, na graduação. Eu colocando, eu somei esse tópico porque eu acho muito importante, porém a gente não vê isso na graduação. Mas com o advento da fonoaudiologia, né, de repente vocês vão fazer estágio em algum lugar que tem, então pelo menos já ouvimos, já sabemos de que forma e para que serve. Tá? É o exame padrão ouro, ok, tá? Mas quando a gente não tem, a gente vai ao que tem. Aí vai a nasofibroscopia, que é o paciente fazer esse exame com otorrino, com a naso e o alimento, ofertar alimento, e o otorrino vai ver pela fibra ótica do nasoscópio dele, tá? Bacana também, ótimo. Então, assim, a gente tem parcerias com os otorrinos aqui em Belém. Alguns otorrinos fazem esse exame para verificar em que região esse alimento está
causando essa disfagia para o paciente. 2, né? Via vídeo e análise. O terceiro, tá? São os nossos olhos clínicos e a vontade de ajudar, tá? Aí eu confesso para vocês, é prática clínica. Quando a gente coloca, depois da apresentação do trabalho da segunda-feira, que nós vamos ter, nós vamos começar a fazer a ausculta na clínica. Quando a gente coloca o aparelho, né? O esteto para fazer a ausculta no paciente, então a gente começa a fazer ouvido clínico, tá? E como a gente no processo terapêutico, se não tem esse paciente, não tem dinheiro, não vai fazer videoflu, não vou tratar? Vou tratar sim. Vou fazer as manobras, tá? E vamos fazer por eliminação. Claro que a gente não vai fazer manobra que vai levar ele broncoaspirar. Ninguém vai ficar fazendo manobra de limpeza num paciente que não é orientado, que não está orientado, que não está consciente. Por quê? Ele pode fazer o tá? E se engasgar. Então, só tá as meninas aqui, né? Os meninos, né? Meninas e meninos, colegas fonoaudiólogos, né? Todas as vezes que nós vamos ajudar um paciente, se nós não temos os mecanismos, as ferramentas, né, de avaliação padrão ouro, nós temos que ajudá-lo sim. Primeira coisa, verificar o que não vai levar ao erro, verificar o que não vai levar a ele fazer uma lesão na prega vocal, de tanto esforço que eu vou fazer para ele fazer manobra de limpeza. De repente, eu vou ajudar ele numa disfagia, mas vai sair de lá com um nódulo de prega vocal, de tanto que a gente insistiu para ele ficar fazendo aspiração de limpeza, fazendo movimento involuntário. Então, assim, nós temos que entender a questão anatômica bastante, né? Entender quais são os órgãos que vão boca, laringe, faringe, esôfago. Boca, laringe, faringe e esôfago, sempre, tá? O que envolve ao redor dessa boca, qual é a musculatura que está ali? Orbicular dos lábios, nessa função, né? O zigomático na função da rotação da mastigação. Então, o zigomático tem toda uma ação mastigatória, né? O masseter, quando se faz um alimento mais consistente, onde tem que fazer uma força muscular, uma resistência muscular nesse aparelho estomatognático, né? E o ato de engolir. O ato de engolir, ele é muito complexo. Tanto que nós aqui nessa sala, né, de repente a gente está assim, vendo televisão, ai, me engasguei com a própria saliva, né? É um ato complexo, porque houve uma incoordenação nossa pneufonoarticulatória ou respiratória, que engasgamos com a nossa saliva. Agora, pensa um paciente neurológico, com um limiar baixo, com um desconforto, enfim, que vai fazer vários engasgos durante o dia, e ele vai broncoaspirar e ele vai fazer pneumonia. Então, nós temos que pensar sempre anatomia, fisiologia, entender o nosso corpo, né? Para poder entender as manobras que a gente vai fazer. Se trata paciente disfásico só dentro do hospital? Não. Paciente disfásico procura fono direto. Agora, pós-Covid, está tendo muito paciente com disfagia leve, que procura ambulatório de fono. Por quê? Teve alteração respiratória, está fazendo esforço muscular, está fazendo tensão laríngea, está fazendo lesão de prega vocal, o trânsito do alimento está mais demorado, então procura fonoaudiólogo aí. E ele pode ter uma disfagia leve, sim, tá? E aí a gente, nesse ponto, não precisa nem pedir para fazer um exame detalhado, tá? Ana Paula, Deise, Dani, Marcela, Glauci. Presente. Dúvidas? Dani, você entendeu, Dani? Eu entendi, professora, só que eu anotei aqui uma parte que a senhora falou dos tipos de vias alternativas, aí não deu tempo. Deu anotar, por exemplo, a parte entérica. Tá. Quais são as vias? Está lá no slide, mas eu vou falar quais são as vias alternativas de alimentação. Vocês nunca mais vão esquecer tudo que não é por boca.
Tudo que não for É por oral e boca, nasal, né, professora? tudo que Sonda. não for por boca pode ser a interal, pode ser o catéter, pode ser uma naso, a sonda, uma sonda oral ou uma sonda nasal, pode ser uma GTT, que é feita aqui na função do abdômen, o alimento vai por lá, né? Então, tudo que não for por boca é via alternativa de alimentação, tá? Então, aí sempre você... um jejuno. O que é o jejuno? É uma sonda que o gastro coloca lá no jejum para ir o alimento por lá, tá? A GTT é a sonda que é colocada aqui, que o alimento já cai diretamente no estômago. A naso, né? O alimento na sonda e já cai diretamente na saciação. A oral também, entérica. Então, tudo que não for por boca vai ser alimentação alternativa. Via alternativa de alimentação. Isso é muito novo e a gente está trabalhando muito. Tem muitos trabalhos atualmente aqui em Belém que as pessoas estão trabalhando com via alternativa de alimentação. Rose, você, Rose? Você não está aí. Glauce, Marcela. Professora, está tranquila até agora. Bom, isso. Sim, professora. Fixar, entendeu? Fixar bastante. Vocês vão por estágio depois, né? Lá no último ano, estágio hospitalar, ou às vezes alguns vão antes, depende, né? Os estágios que não são da faculdade, mas têm oportunidade de ir. Eu acho importantíssimo. E o que a gente não pode esquecer é que deglutição, alimento, comer, você retornar esse paciente com prazer que a doença, a patologia tirou, tá? E essa nossa função de retornar um paciente a uma via tranquila de alimentação, uma via prazerosa de alimentação, onde ele não tenha dor, né? Onde ele não tenha desconforto, onde ele não broncoaspire, isso é maravilhoso, gente. É muito, assim, o retorno é muito bom, tá? Algumas colegas falam assim, eu não vou trabalhar com disfagia porque eu fico preocupado o paciente broncoaspirar e ir a óbito. Não, isso é um caso é que nem a história de um avião cair, tá? Ou de um navio afundar. É um caso, assim, milhões. É uma coisa muito, muito, assim... Pouco vi isso ao longo dos meus anos, né, trabalhando na área, e confesso a vocês que eu já tomei susto com o paciente, tive que chamar a equipe para me ajudar, mas assim, pessoas próximas que eu conheço, nunca vi nenhuma colega levar nenhum paciente a óbito. Até porque as nossas manobras elas não são tão invasivas, nós não fazemos nada invasivo, né? Na intenção de, né? Nós fazemos manobras que são muito seguras. As nossas manobras em pacientes, elas são muito seguras, elas são muito bem estudadas, né? Então, a gente sabe em que local, que região, em que processo anatômico a gente está mexendo nesse paciente. Trabalhar com pontos motores da face, a gente sabe que são os reflexos, né? Trabalhar com deglutição, sabemos que oferta de alimento por boca, por via oral, se o paciente está com dificuldade, a gente não vai fazer sem nenhuma segurança. Nenhum fono faz, a não ser que ele queira ser muito teimoso, né? Expor o paciente. Mas nós não vamos fazer. O paciente está com dificuldade, por exemplo, de ausência de dente, não faz mastigação, não faz rotação de alimento, né? Nós vamos trabalhar com alimento pastoso com ele? É comum a gente pegar pacientes aqui na região sem os dentes, né? Ainda mais quando faz tratamento oncológico, que muitas vezes a radioterapia faz com que o dente amoleça, tem que tirar, enfim. São outras questões aí. E aí nós trabalhamos com pacientes sem dente. Nós temos que entender que um pastoso com alimento sem dente, gente, não é aquele pastoso, né? Que tem uma pessoa que tem todos os dentes, que tem toda a mobilidade para mastigar. Então, aí nós temos que adaptar esse sólido, né? Para quê? Aí eu vou dar um pastoso para ele mastigar um biscoito creme crack. O que ele vai fazer no início? Ele vai fazer igual criança, ele vai deixar na boca, né? Sugar, até esse paciente, esse biscoito virar uma papinha para ele poder engolir. Então, nós temos que ter consciência para aonde nós vamos estar trabalhando com a manobra, trabalhando com a oferta,
Essa questão de chama o fono para poder liberar a dieta do paciente. Não é bem assim. Primeiro a gente tem que avaliar, verificar né, se essa condição, se ele vai para a casa dele com propriedade para se alimentar, né? Então, isso tudo é nossa responsabilidade aí. Independente de estar em hospital, os pacientes vão em qualquer lugar. Paciente idoso é comum ir atrás de fono porque está com dificuldade para engolir, tá? Ele sente que o alimento fica, não sobe, não desce, não sobe, não desce, não sobe, não desce. Então, isso é muito importante também. Ok, alguém entrou como família? Quem é? Tisa. Oi, Tisa. Boa noite. Boa noite. Ok, gente? Tudo ok? Dúvidas? Não, né? Tá tudo tranquilo, professor. Legal. Outra questão. Na hora que A senhora já dá uma aula, professora, que deixa a gente sem dúvidas, porque a senhora passa bastante informação. Não fica aguardando a gente só fazer perguntas, até porque eu não tenho conhecimento nessa área, né? Então, tudo que a senhora falar, eu estou absorvendo, né? Eu ainda não tenho dúvidas, porque a senhora é completa, a senhora já fala tudo. Deixa eu falar alguma coisa que eu não esqueci, Paulinha. Olha só, tem que falar. O bebê tem disfagia também, tá? Bebês têm disfagia, tá? A disfagia do bebê, ela acontece, pode ser por má formação, alguma anomalia nessa região, tumores que às vezes o bebê nasce, né? Alguns bebês prematuros nascem com as estruturas mal formadas. Bom, aí nós não trabalhamos em ofertar comida. Se for por estrutura de má formação congênita de nascimento, nós não vamos mexer, tá, gente? A gente tem que ter muito cuidado. Aí, porque eles chamam o fono. Aí é ler prontuário, ler aquele prontuário como se fosse a carta do melhor amor da vida de vocês. Que o médico coloca no prontuário, a enfermagem coloca no prontuário. Nós nunca vamos, de maneira nenhuma, avaliar um paciente, se tiver uma comorbidade grande, né, sem ler um prontuário, sem ver a história desse paciente. Então, assim, o paciente vai ser a última fase. Então, ler esse prontuário, se for o caso de um paciente complicado, né, com uma complicação clínica maior, vamos atrás do médico, vamos encher o saco do médico, vamos conversar, entendeu? Se ele não tem tempo, enfim, mas a gente tem que nos respaldar. É muita coragem atender, principalmente bebês, né? Que nós não vamos conseguir fazer uma avaliação, nem na naso, nem uma videofluoroscopia, porque bebê prematuro ainda, e de ofertar ou de fazer manuseio, né, com esse bebê, sem que a gente ainda não estude o prontuário do paciente. Primeira coisa, estudar o prontuário do paciente, sempre. Ler, rever, olha bem, se tiver um médico do lado, tenta tirar dúvida, né? Que é que eu sempre, como eu digo, volto a falar, aquela nossa humildade, a gente tem que chegar com humildade sempre. Nós estamos chegando depois. Não adianta achar que o fonoaudiólogo chegou antes. Não, a gente está chegando depois. A nossa profissão, ela está vindo depois. Nós estamos conquistando espaços. Então, se a gente está ainda aprendendo, muita coisa se está aprendendo. Então, a gente sempre tem que pegar o prontuário, tá? Tanto de criança, bebê, adulto, paciente neurológico, paciente psiquiátrico que tem disfagia, paciente com transtorno do espectro, que nesse fim de semana assisti uma aula linda, gente, lembrei muito de vocês, porque as duas neurologistas que estavam, né, no curso, ministrando, falaram dos pacientes adultos com TEA. Lembrem depois até de mandar para vocês um texto de pacientes, mulheres no mundo inteiro, que foram diagnosticadas com 22, 23 anos. Muito bacana. E até um filme também, que são os STINs, que são os pacientes que têm as estereotipias adultos, e só descobre que tem autismo com 30 anos de idade. E esse tipo de público a gente não vê ainda, né? Para a gente isso é muito novo também, trabalhar com autismo na fase adulta, né? Então, isso tudo são janelas que vão acontecendo. E dentro das questões da deglutição, qualquer um de nós, em qualquer momento da nossa vida, a gente pode ter uma disfagia, sim. Por uma medicação, né?
por uma incoordenação, por um problema emocional, uma saúde mental, né? A gente sabe que hoje a saúde mental está aí, a saúde mental está transitando no meio da gente, né? Os adoecimentos estão sendo, assim, vários adoecimentos, e nós temos que entender também esse público aí que precisa da nossa ajuda. Tá, gente? Professora, esses bebês que têm disfagia é só quando tem alguma alteração ou pode vir ele vir assim, bem formadinho, tanto de saúde física e assim, tudinho, ou só quando ele tem alguma alteração, a disfagia nesses Tá. bebês? Legal. Sim, pode ser que ele não tenha nenhuma alteração de má formação de cavidade oral, mas ele tenha uma condição clínica neurológica. Bebê tudo ok, anatomicamente tudo ok, mas uma condição clínica neurológica, onde ele não tem as igrimas cerebrais suficientes para entender que a deglutição é um ato que vem da sucção e é uma coordenação. Porque todos nós, quando nós nascemos, a gente já nasce com essa aptidão, né? Essa aptidão neurofísica, né? Que nós entendemos que quando nascemos, o quê? A fome, o ato da sucção e de engolir. Então, é um ato de uma coordenação que parece ser normal, né? Para muitos de nós, mas para alguns pacientes, crianças, como a Ana Paula perguntou agora, que pode ser um bebê, nasceu um bebê lindo, um bebê jonço, né? Ideal, tudo bacana, faz a investigação, que a pediatria faz isso muito bem, tá? A gente tem que saber, o neonatologista faz isso muito bem, faz inspeção de cavidade oral, tá tudo ok, mas ele não está coordenando. Por quê? Pode ser de uma alteração neurológica. Pode, Ana Paula, pode ser sim, tá? Tá bom, professora, obrigada. Nada. Gente, a gente vai parar aqui agora. Não deixe de voltar, que eu vou... EMO, a gente já tem um trabalho, né? Que é aquele trabalho que é para todas as segundas-feiras a gente não tem conseguido casos feriados. De saúde pública, eu vou passar um trabalhinho também para somar com a nossa prova e eu vou falar aqui, né, na nossa reunião, tá bom? Tá certo, Tá, professora, não vai esquecer da sua garrafinha de água. Obrigada pelo carinho, Paula. Nada, Gente, fique com até mais Deus. Até tarde. daqui a pouco. Muito amor envolvido, né, professora? Muito. Vocês são... Deus o livre, levar para minha casa, todo mundo. Saudade da senhora, professora.